Olá, meu nome é professora Regina, eu estou aqui para falar com você a respeito da Palavra de Deus, a Bíblia. E hoje eu quero apresentar a você a Bíblia no tocante a tudo aquilo que ela vai representar para você no transcorrer desse tempo em que nós vamos aprender a respeito dela e dos seus livros, ok? Então, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia, ela declara: toda escritura, ela é inspirada por Deus. Isso está em 2 Timóteo 3,16. Este livro está no Novo Testamento. Mas nós vamos falar disso um pouco mais para frente. Mas eu quero deixar aqui para você: toda a escritura é inspirada por Deus. Então, você e eu temos que sempre ter na nossa mente que a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, né? Na verdade, a Bíblia, ela não está lá com todos aqueles versículos e com toda a sua história, contando algo a respeito de alguém que viu e que ouviu e que de repente está dizendo que aquilo que está ali foi Deus que falou. Na verdade, toda a Bíblia ela é inspirada por Deus. Quando ela diz que ela é inspirada, é porque as pessoas que escreveram este livro, eles eram homens inspirados por Deus. Nós vamos falar um pouquinho disso mais à frente. Mas eu quero deixar para você que você tenha no seu coração que a Bíblia ela foi inspirada. A Bíblia não é copiada no sentido assim, olha, foi de um livro, de outro. Não, não. Ela é inspirada. Ela, na sua totalidade, ela foi inspirada. Bom, nós vamos ver que a Bíblia tem 66 livros. Quando você pega a Bíblia, ela contém 66 livros. Desses 66 livros, você vai ver aí na sua tela, 39 livros são do Antigo Testamento. Então, de Gênesis até Zacarias, até Malaquias, ela tem 39 livros. Depois, nós temos o Novo Testamento. No Novo Testamento, de Mateus até o livro de Apocalipse, nós temos 27 livros. Então, estes 66 livros compõem a Bíblia, correto? Quando você abre a Bíblia num livro qualquer, você vai ver que lá existe um número grande e um número menor. Este número menor, ele significa o versículo. O número grande significa o capítulo. Se você pegar uma Bíblia de estudos, né? A Bíblia de estudo, ela serve para isto que eu estou te falando. É uma Bíblia onde você vai ter vários recursos e onde você vai aprender a respeito da palavra. E o que significa isso? Por exemplo, no rodapé da Bíblia, existe um número com algo explanado na frente. Então, aquele número pequeno é referente ao versículo que está acima. E, então, o autor, ou aquele que compilou essa Bíblia, né, que gerou esta Bíblia, ele está ali fazendo um comentário. Né? O comentarista da Bíblia está fazendo um comentário a respeito daquele versículo. É isso se você estiver usando uma Bíblia de estudo, certo? É muito importante que você saiba que a Bíblia de estudo, ela é muito boa, mas você precisa saber escolher. E eu creio que com o tempo, você vai ter a Bíblia que você realmente gosta de manusear. Eu quero falar sobre isso também, mencionando aqui sobre as versões. Nós temos hoje várias versões, né? Por exemplo, linguagem de hoje, revista atualizada, revista corrigida, nova versão internacional. O que significa essas versões? São que as editoras e os comentaristas, né? São pessoas que são convidadas, por exemplo, a fazer uma explanação a respeito dos versículos da Bíblia, né? Então, esses
editores e comentaristas estão procurando cada vez mais trazer a Bíblia com um atrativo no sentido de mais mapas, mais explicações, mais formas de você ler. Mas com o tempo e com o manusear da Bíblia, você vai poder escolher aquela que melhor se adequa a você. Tem pessoas que gostam de uma versão porque é melhor, porque está mais próximo daquilo que ela sabe, daquilo que ela entende. Tem muito a ver com a gramática, tem muito a ver com o lugar onde você congrega, né? Então, esta Bíblia que você tiver em mãos é a Bíblia que você considera a melhor para você, a melhor versão para você. A presente explicação de que todas estas versões são boas cabe aqui. Eu quero dizer para você que com raras exceções, nós temos Bíblias tendenciosas, né? Que se inclinam mais para uma coisa ou mais para outra, né? Então, assim, é muito difícil isso, né? Não é uma coisa corrente. Normalmente ela se torna íntegra em tudo aquilo que ela está apresentando, correto? A Bíblia, ela é a revelação escrita de Deus. Deus revelou através de seu Filho e através da sua criação a sua presença. Então, por exemplo, no Salmo 19:1, Deus diz assim: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento as obras de suas mãos. Isso significa que Deus se revela na criação. Deus se revela através da sua criação. Então você vai olhar e pensar e você vai ver as mãos de Deus na criação. Depois nós vamos ver também que em João capítulo 1, versículos 14 a 18, nós vamos ver, eu vou abrir para ler para você, certo? Em João 1, 14 a 18, a palavra de Deus diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E eu vou ler o 18. Ninguém jamais viu a Deus. Deus, unigênito, que está ao lado do Pai, foi quem o revelou. Quem é esse, o Deus que está ao lado do Pai? Jesus. Jesus revelou o Deus Todo-Poderoso. Através da Bíblia, nós podemos conhecer a Deus. O que a Bíblia tem por objetivo é que o homem chegue à salvação. A Bíblia, ela tem o intuito e o desejo de aproximar o homem de Deus. O homem está separado de Deus. O homem se separou lá no Éden. Mas Deus proveu o seu Filho que viesse a nosso favor para nos salvar. Então, Ele providenciou que nós pudéssemos ler, que nós pudéssemos ter em mãos a sua palavra, para que nós pudéssemos voltar para Ele, através da palavra, através dos escritos e, obviamente, através da sua voz, porque Deus fala conosco audivelmente. Eu também gostaria de esclarecer aqui que a Bíblia foi escrita por um período de 1.600 anos. E ela teve por 40 autores, mais ou menos, né? Vou colocar aqui algumas curiosidades da Bíblia. A Bíblia tem 1.189 capítulos, 929 no Antigo Testamento e 260 no Novo Testamento. Ela tem 31.173 versículos e 23.146 no Antigo Testamento e 7.957 no Novo Testamento. Como eu disse, houveram mais ou menos 40 escritores. Quem são esses escritores? Moisés. Moisés, por exemplo, escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que nós chamamos de Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia.
Depois vamos ter Amós, Samuel, Isaías, João, Pedro, Lucas, Ezequiel, Jeremias, Pedro. Então, todos esses autores, em sua grande maioria, não se conheceram, principalmente aqueles mais do Antigo Testamento. Mas existe em toda a Escritura, existe uma harmonia em tudo aquilo que foi escrito. Não existe a possibilidade deste ou daquele estar contestando ou estar trazendo algo que não vai de encontro ao que a qualquer outro autor fala. Quer dizer que quem falou no Antigo Testamento não vai contradizer o que alguém está escrevendo no Novo ou vice-versa, ok? Uma coisa que eu acredito que é muito importante eu falar com você. A Bíblia precisa ser lida. Ela não é para ser lida somente lá na igreja, na hora que o pastor pede para ler, para abrir. Nós precisamos ter o hábito de ler a Bíblia. Nós precisamos em casa estudar. Nós precisamos conhecer a Bíblia, para que nós possamos ouvir a palavra de Deus, para que nós possamos ouvir Deus falando conosco. E também nós precisamos saber que Deus fala conosco. Nós não precisamos correr atrás de ninguém para ouvir a voz de Deus. Deus fala conosco. Muitas vezes as pessoas falam, mas eu não sei. Você não sabe porque você não lê a Bíblia. Porque quando nós lemos, nós nos familiarizamos com a palavra de Deus. Então, nós temos que ler. Nós precisamos criar esse hábito. É através da leitura da palavra que nós recebemos revelação da palavra. Nós não precisamos correr atrás de revelações. A revelação está nas nossas mãos. A revelação está na palavra de Deus. Não adianta somente ler, e também é preciso praticar a palavra. O que nós aprendemos, a Bíblia é um manual. Ela está nos ensinando o novo, aquilo que nós precisamos ser a partir do momento em que conhecemos a Cristo. Nova criatura tem um novo procedimento. Nova criatura não anda nos velhos caminhos. A nova criatura, ela anda nos caminhos que a Bíblia ensina a ela. E ela procura aprender, ok? Nós devemos viver a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela nos ensina a viver. Nós temos que ler a Bíblia todos os dias. Nós precisamos fazer da leitura uma atitude habitual, prazerosa. Tem muita gente que não gosta de ler a Bíblia, mas ela precisa aprender. Ela não lê porque ela não conhece. Quando nós começamos a conhecer, nós começamos a ter prazer em ler a palavra de Deus. Nós precisamos, como eu já disse no outro vídeo, meditar na palavra de Deus, pensar, avaliar o que ouvimos. Precisamos deixar com que a palavra rode no nosso coração e traga uma nova expectativa de vida, de pensamento, de palavras. Nós precisamos fazer isso. O salmista diz assim, olha, no Salmo 119, 97, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia, ele fala. Quanto amo a tua lei, ela é a minha meditação todo dia. A lei é a Bíblia, a palavra de Deus. Ele diz, eu amo a tua lei. E ela é o meu pensamento todo dia. Não adianta ler a Bíblia também sem orar. Nós precisamos orar. Precisamos pedir, Deus, me dirige, fala ao meu coração, revela a tua palavra a mim. E nós precisamos fazer pé firme. Nós estamos vivendo dias difíceis e nós precisamos conhecer melhor a Deus. Nós precisamos saber que o Senhor está voltando. Todas estas coisas, elas são importantes porque dizem respeito à vida do crente, diz respeito à vida do salvo em Cristo Jesus. Não é para qualquer um, é para o salvo. Bom, eu deixo para você este versículo que eu gosto muito.
guardo as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Eu aprendi esse versículo logo quando me converti. Já fazem muitos anos. E eu tenho prazer em citá-lo. Guardo as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Porque quando o pecado está à porta, eu lembro das palavras no meu coração. E eu procuro, não é pecar contra o meu vizinho, não pecar contra Deus. E quando eu não peco contra Deus, eu também não peco contra o meu vizinho, contra o meu amigo, contra este, contra aquele ou contra mim mesmo. Certo? Então, sugiro a você que pegue este versículo, memorize, guarde ele no seu coração, porque vai chegar um momento em que ele vai fazê-lo lembrar das palavras do livro sagrado, da palavra de Deus, vai fazer você lembrar das Escrituras. Bom, hoje era isto que eu tenho para vocês. Desejo que eu esteja podendo te ajudar e quero deixar aqui para você esse versículo, desculpe, que está no Salmo 119, 11. Se você puder, leia o Salmo 119, você vai ver que ele fala em todo o seu conteúdo a respeito da palavra de Deus. E você vai ter um grande prazer em conhecer o que o salmista fala e você vai guardar o versículo no seu coração. Olha, Deus te abençoe, que você possa estar aprendendo ou esteja te ajudando a você ter novamente um alento para estar estudando e lendo a palavra de Deus. Fique na paz do Senhor. Até a próxima